Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória e ao Senhor todo louvor. Meus amados irmãos, hoje é mais um culto de instrução da palavra de Deus. E para nós é um privilégio, como eu disse, podermos estar no templo para aprender do Senhor aqui. E nós fizemos a leitura em um texto bastante conhecido da igreja, que retrata uma parte da história de um homem chamado Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. E essa história é muito inspiradora, porque nós estamos vivendo dias em que o imediatismo tem estimulado em muitas pessoas a facilidade em desistir. Se algumas coisas elas não chegam de pronto, algumas pessoas já prontamente desistem, abrem mão com muita facilidade de coisas que deveriam agarrar com unhas e dentes. Pessoas que pensam apenas no agora, no dia de hoje, e esquecem-se de olhar um pouco mais para o futuro. Mas o imediatismo tem tirado isso de muita gente. E por que não dizer que também tem frustrado alguns crentes que não se permitem ser experimentados na paciência. Não. O salmista Davi, ele, em um dos seus salmos, um dos muito conhecidos salmos de Davi, ele disse: eu esperei com paciência. Para muitos, nos dias de hoje, Davi é ultrapassado. Não existe mais esse negócio de esperar. Mas eu quero informar aos irmãos que enquanto estivermos dependendo do céu, é necessário esperar. Se nós fôssemos depender do homem, das promessas dos homens, se ele vem e nos decepciona uma vez, duas vezes, três vezes, obviamente que seria muito difícil nós confiarmos e esperarmos deste homem alguma coisa. Então não valeria a pena esperar. Mas o Deus a quem eu e você servimos, que permanece fiel e não muda, aleluia, Ele nos dá a certeza que vale a pena esperar. E Calebe, ele recebeu de Moisés uma promessa. Ele recebeu de Moisés uma declaração muito importante. Deus, em primeiro lugar, você vai ler isso em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 35, 36. Deus dizendo a Moisés que iria exterminar os homens que não creram no que ele prometera no deserto. Que Deus iria aniquilá-los. Mas Deus agora vai destacar dois homens, Josué e Calebe. Deus os destaca porque aqueles homens se colocaram dentro de um contexto que agradara a Deus. Aí agora vem Moisés e diz a Calebe que se ele permanecesse fiel, ele, quando entrasse em Canaã, Hebrom seria a sua herança perpetuamente.
naquele dia, um propósito, irmão Josimar, se apoderou do coração de Caleb. Eu vou conquistar Hebrom. Hebrom já é minha, e eu vou para conquistá-la. E quando nós vamos ler a história de perseverança e fé de Caleb, ela é por demais inspiradora, porque, como já disse, o imediatismo tem furtado de muitos realizações extraordinárias. O desistir tem privado a muitos de realizações da parte de Deus em sua vida, que iriam enaltecer a sua pessoa, que iriam enaltecer a sua história. Quantos não voltaram para trás e só ouviram a notícia do que Deus fez na vida de A, de B e de C, e hoje se lamentam dizendo: eu poderia ser contado entre os vitoriosos, eu poderia ser contado entre os conquistadores, eu poderia estar do lado de lá. Mas hoje eu estou do lado dos que lamentam, dos que estão tristes, do que se encontram sem nada. É terrível. Isso por quê? Porque foram cedendo, e acabaram abrindo mão das conquistas e realizações de Deus em sua vida. O diabo, ele vai se aproveitar da minha e da sua fraqueza, do meu e do seu momento, onde a fé estiver um pouco baixa, onde eu estiver desanimado, onde você porventura pode estar desanimado. O inimigo vai se aproveitar sim de uma fragilidade minha e sua, e ele vai colocar na nossa mente que o melhor é desistir, que não vale a pena, irmão Josimar, lutar, se esforçar, ser abnegado para usufruir em tempo oportuno as conquistas de Deus para nós. Mas nesta noite nós vamos tomar, por exemplo, esta força de Caleb, este exemplo deste homem que conseguiu, nesta caminhada de fé, desenvolver algumas características que são demais importantes para aqueles que desejam conquistar o que Deus já prometeu para ele. Porque, queridos, nós vamos ler a Bíblia e nós sabemos que algumas promessas de Deus para nós, elas são incondicionais. Eu não preciso fazer mais nada, porque Deus se encarregou de se fazê-la cumprir para nós. Ele disse: eu velo para cumprir a minha palavra. Pronto, isso basta para mim e basta para você. Mas em outras situações, o Senhor condicionou o cumprimento da promessa. Ele deu ao homem a oportunidade de participar com ele da realização da promessa. E é aí que o inimigo tem encontrado em alguns corações a oportunidade de tirar a parte humana das realizações de Deus. É aí onde o inimigo tem encontrado em alguns corações meios e formas de retirar o homem do cenário do cumprimento da promessa de Deus. Mas nesta noite nós vamos aprender com Caleb que desistir não faz parte dos nossos planos, que desistir não faz parte, aleluia, das nossas intenções, que a palavra desistir não se menciona no acampamento de vencedor. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Caleb foi este homem que não desistiu
por motivo, razão ou circunstância alguma. Não que não houvesse dificuldade e adversidades se opondo às conquistas de Caleb. Se nós formos ler Números capítulo 13, quando eles foram espiar a terra, nós vamos encontrar o cenário que estaria diante dele quando ele fosse se aproximando daquilo que o Senhor havia prometido. Mas ele em momento algum se deixou levar, se deixou abater. E por quê? Nós vamos encontrar na vida de Caleb 4 características, no mínimo, entre muitas, que vão servir em nós e para nós, que temos algo ainda da parte de Deus para conquistar. Porque eu acredito que você não conquistou tudo que o Senhor tinha prometido a você. Eu acredito que você não conquistou tudo o que o Senhor preparou para você. Tem muita terra para conquistar, tem muitas realizações de Deus na minha e na sua vida. Conquanto há uma distância entre o dia de Deus que Deus falou para o dia da realização. Tem promessas na minha vida que o Senhor já falou e que também já cumpriu. Mas existem outras promessas que eu sei a data, eu sei o dia, eu sei a hora, eu sei o que ele prometeu, mas que ainda ele não cumpriu. Não que não houvesse nele capacidade e condições para isso, não. É porque ele determinou na agenda dele o dia. E entre o dia que está registrado na minha agenda e o dia que está registrado na agenda de Deus, há um percurso, há um caminho a percorrer. E eu preciso percorrer por fé este caminho. E é aí que o inimigo quer colocar um percalço, é aí que o inimigo quer fazer você desistir, é aí que o inimigo quer fazer você se desviar. Mas nesta noite o Senhor vai fechar as portas que porventura queiram te desviar do caminho. Ele vai tirar da estrada as placas, as sinalizações que queiram te desviar do caminho, porque Ele quer que eu e você cheguemos aonde Ele deseja, que é o cumprimento cabal da sua promessa na minha e na sua vida. No entanto, nós vamos encontrar a primeira característica na vida de Josué. Se nós abrirmos a nossa Bíblia Sagrada, no livro de Números, capítulo de número 14, e o versículo de número 24, nós vamos encontrar uma qualidade que diferenciava Caleb dos demais que estavam à sua volta. O capítulo de número 14 de Números e o versículo de número 24 vamos ler a partir do 20 para que você compreenda o contexto em que este homem estava inserido. Diz assim: e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei, porém, tão certamente como eu vivo e como a minha glória encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Deus se indignou com aquele povo, Deus se indignou com aquela nação, porque caminharam com Deus de forma dúbia, inconstante. Mas o versículo 24 nos diz assim: porém, o meu servo Caleb
porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu, disse o Senhor, o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Veja que Deus identificou que na vida de Caleb havia outro espírito. Ô pastor, e quem era? O que era que estava na vida de Caleb? Que espírito era esse? Aqui fala, queridos, de disposição. Aqui fala de disposição. Existe o espírito abatido, existe o espírito quebrantado, e existe esse tipo de espírito aqui. É quando você está fortalecido, quando você vê dentro da ótica de Deus, quando você está animado, confiante, cheio de fé, perseverante, dentro de um contexto onde há incredulidade, fraqueza, frieza, você se destaca porque você é diferente. À sua volta tem fraco, tem covardes, tem tímidos, tem abatidos, mas o teu espírito está pronto, valente, valoroso, apto a guerrear. E Deus encontrou em Caleb este espírito, da qual ele disse: é outro. É diferenciado, porque o cenário era de homens tristes, o cenário era de homens derrotados, o cenário era de homens que tentaram a Deus, mas eu encontrei em Caleb confiança suficiente para fazer a minha vontade e seguir o meu caminho. Aí eu lhe pergunto: que espírito há em você nesta noite? Eu não estou falando do Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando do Espírito que o Senhor lhe deu. Mas estou perguntando a você: que motivação há em você nesta noite? Porque eu quero lhe dizer: onde houver propósito, vai ter força. Onde houver propósito, vai ter força. Mas eu quero lhe perguntar: diante daquilo que o Senhor tem para você, diante daquilo que você tem para conquistar em Deus, que espírito, que motivação há em você nesta noite? Porque Deus encontrou em Caleb, bem como em Josué, outro espírito, outra posição, outro perfil, outra postura que o diferenciava daqueles que se julgavam derrotados. E abrindo um leque, a pergunta é: que espírito há em você no meio da sua parentela? Que espírito há em você no seio da igreja? Que espírito há em você em relação à sociedade? Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu e você não podemos ser Maria que vai com as outras, não podemos ser levados pela opinião de A ou de B, mas em nós tem que haver um espírito diferente, porque há em nós e para nós algo a conquistar da parte de Deus. E o bom é que esse posicionamento de Caleb foi notado por Deus, porque Deus me conhece, Deus nos conhece. E na hora que todo mundo disse que a coisa ia ficar feia, que a terra era impossível de ser conquistada, é aquele homem de um espírito excelente, né? Com outra disposição disse: não, nós vamos subir e nós vamos conquistar a terra. A partir de hoje vai ter força para você. E sabe por quê? Porque a promessa de Deus tem que se tornar na tua e na minha vida um propósito pessoal. Deus fez uma promessa, ela tem que se tornar para mim um propósito de vida, algo a ser conquistado. E para isso
Eu tenho que mudar o meu posicionamento. Você vai ver isso num cenário. Você vai ver encontrar o homem de Deus subindo o monte, fazendo o altar, mandando molhar a terra, molhar o sacrifício, molhar a lenha e pedir fogo do céu. Que coisa extraordinária, que espírito, que disposição. No entanto, aquele espírito é abatido, aquela disposição é malograda, é minorada, quando ele recebe um bilhete tecendo a ele ameaças terríveis. Ele vai para uma caverna, ele sai do cenário, ele diz a Deus que não contasse mais com ele. Mas mesmo que nesta noite alguém tenha entrado aqui com o propósito de desistir dos projetos de Deus, Deus manda um recado para você. Deus não desistiu dos propósitos dele para você. Receba a força de Deus para caminhar rumo àquilo que ele já prometeu a você. Tem uma terra te esperando. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Nós vamos encontrar na vida de Caleb um homem sincero, um homem que não se deixava levar, irmão Josimar, simplesmente pelo que ouvia. A opinião de Caleb não era formada e nem era persuadida pelos fracos. Não. Caleb, ele sabia muito bem o que ele queria. E por saber o que ele queria, ele também tinha que saber quem deveria ouvir. Porque no dia que José contou o sonho a pessoas erradas, ele foi para a cova, ele foi para a cisterna. Tentaram matá-lo, tentaram assassiná-lo. Toda a sua família foi prejudicada por conta disso. Caleb sabia a pessoa certa a quem ouvir. Aleluia. E aquilo vai ajudando Caleb a formar as suas convicções. Vai tornando Caleb um homem cada dia mais autêntico. Um homem que não se deixava influenciar, mas tornou-se um influenciador de muitos. Veja só o que está escrito em Josué capítulo 14. Vamos voltar para Josué. Nós vamos voltar para 14 de Josué, que está escrito assim no versículo número 7. É outra característica de Josué. A primeira, digo de Caleb, a primeira é que ele se diferenciava em sua disposição em relação aos que estavam à sua volta. Segundo, é que aquele homem era um homem que construiu um caráter, uma posição difícil de ser dissuadida, difícil de ser contrariada. Ele desenvolveu para si uma autenticidade. E é muito triste quando você encontra uma pessoa que de manhã ela está alegre, feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar. E quando chega à noite ela já não é mais a mesma pessoa. É uma pessoa de duplo ânimo. É uma pessoa que vive cocheando em dois pensamentos. É uma pessoa que não sabe que caminho trilhar. É uma pessoa que não toma decisões próprias, que não tem atitude própria. Ela está sempre escorada na posição dos outros. Ela está sempre escorada na vontade dos outros. Aleluia. Mas Caleb não. Caleb, ele toma uma posição, aleluia, de falar segundo o seu coração. Veja o que diz o capítulo 14, versículo 7. Da idade de 40 anos era eu.
quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu, disse Caleb, lhe trouxe o quê? Resposta. Porque era o que se esperava. Segundo, sentia no meu coração. Pastor, e qual foi a resposta que ele trouxe? Não. 10 homens chegaram falando bobagem. 10 homens chegaram dizendo que não ia dar certo. 10 homens chegaram dizendo que não teria jeito. 10 homens chegaram dizendo que era impossível. Aleluia! Os que estavam à sua volta naquela empreitada foram alegres e voltaram desanimados. Aleluia! Caleb vai alegre e volta jubiloso, esperançoso, cheio de vigor. E ele diz, aleluia, aquela nação não é assim. Subamos, subamos, ó, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Imagina se no retorno para casa Caleb tem dado ouvido àqueles homens. Irmão Josimar, imagine se naquele retorno de Cades Barneia para o acampamento, Caleb ouve pelo menos um daqueles homens. Ele chegaria com uma ideia diferenciada lá no arraial. Ele chegaria com o seu coração mudado lá no arraial. Mas Caleb se dedicou a saber quem ele poderia ouvir. E só teve uma pessoa que falava igual ao seu coração, que era o seu companheiro Josué. Só Josué falava segundo o seu. Eu vou para o céu. Aí chega alguém com conversa para me tirar do céu. Eu quero conversa, rapaz. Chega alguém me oferecendo algo para me desviar do céu. Eu quero conversa. Mas o meu amigo não, deixou de ser. Deixou de ser. Se não vai para o mesmo céu que eu vou, meu bem, dá licença. Não dá mais. Acaba-se aqui, finda-se aqui, nos separaremos aqui. Porque eu prefiro chegar no céu sem ninguém ao meu lado do que andar num caminho largo que me conduza à perdição. Eu falei segundo sentia no meu coração. Ei, olha para cá. Quem está influenciando o teu coração? Quem anda influenciando o teu coração? Quem anda influenciando as tuas decisões? Quem anda influenciando as tuas ideias? Quem anda influenciando o teu comportamento? Quem anda influenciando a tua alma? Porque nesta noite nós vamos aprender com Caleb que se alguém não vê como eu vejo, não dá certo para caminhar comigo. Faz-me lembrar agora de Ruth e Orfa, duas jovens viúvas que se encontraram diante de um dilema terrível. Noemi decide sair da terra onde estava para voltar para Belém, para Jerusalém. E na despedida, Noemi expõe o seu dilema pessoal. Já estou velha, também viúva, não posso mais gerar filhos, e embora pudesse, vocês não poderiam mais esperar que eles viessem crescer para que se cumpra a lei do levirato. Não dá. Orfa, volta para a casa de teu pai. Volta. Desiste dessa ideia de ir comigo. Orfa deu ouvido àquela conversa. Aí Orfa beija a sua sogra e volta. E quando ela vai falar com a irmã de Orfa, que era Ruth, não é isso? É Ruth? O que é que Ruth diz para ela? Sogrona, quer dizer uma coisa para a senhora. Não insista. Não insista. Eu não vou mudar de opinião. Orfa foi fraca. Orfa
ela não vai viver as realizações que eu vou viver, porque eu sei o Deus a quem a senhora serve. Eu tenho ouvido dizer do Deus de quem a senhora serve, e eu sei que vai chegar o tempo que Ele vai fazer alguma coisa pela senhora, e quando Ele fizer, eu quero estar perto. Então eu quero lhe dizer que onde a senhora for eu vou, se a senhora morrer lá eu vou morrer também, e a partir de hoje o teu Deus é o meu Deus, nós temos a mesma fé. Então não insista. Aleluia, a senhora não vai me influenciar a sair deste propósito. Qual foi o fim dela? Está na genealogia, faz parte da linhagem do Messias, viveu realizações que na sua terra natal jamais poderia vivenciar. E sabe por quê? Porque ela não se deixou persuadir. Ela não deixou ninguém dissuadi-la do seu propósito. Aí tem crente, irmão, que está perdido, feito cego em tiroteio. Está mais desorientado do que cachorro que caiu de mudança. Ele não sabe que direção dá a sua vida. Um dia ele é crente de fogo, um dia nem fogo pega nele. Um dia ele está falando língua estranha, parece um canário belga. No outro dia, o sangue de Jesus tem poder. Dá um nojo. Um dia ele disse: eu estou indo para o céu. No outro dia está de carona com o diabo. Ele está perdido. E sabe onde é que ele vai chegar? Lugar nenhum. Ele não vai chegar em lugar nenhum. Mas quem tem propósito, quem sabe que Hebron é dele, ele não larga a mão da direção que o Senhor lhe deu. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Se o seu negócio ainda é com Hebron, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guie. Ele falava segundo o seu coração. Nós vamos encontrar uma terceira característica interessante na vida de Caleb. Versículo de número 8, capítulo 14, versículo número 8. Você vai encontrar assim: meus irmãos, mas meus irmãos que subiram comigo. Era quem? Quem era que estava subindo com ele? Quem? Meus irmãos. Sabe qual era de Caleb? Alguém podia até ter uma opinião diferente da dele, mas não deixou de ser irmão dele. Meus irmãos que subiram, eles fizeram derreter o coração do povo. Porém, agora ele vai falar dele. Os meus irmãos chegaram com uma conversa diferente no arraial. Porém, eu perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb nos ensina, dentro desse período de 45 anos de processo, 45 anos que ele viveu altos e baixos. Não foi 45 anos vivendo o melhor da terra, não. Foi 45 anos vivendo altos e baixos, guerras após guerras, na expectativa de conquistas ou derrotas. O exterior não influenciava o que estava preservado no interior. Por isso que Paulo ele diz assim: ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior faz o quê? Se renova, é renovado todos os dias. Caleb era esse homem. Ele vai envelhecendo, ele vai entendendo que o seu corpo, sua visão,
Algumas coisas vão sofrer a influência do tempo, mas Hebron não sofre a influência do tempo, então está lá. A promessa que Deus lhe fez através de Moisés não envelhecia, não sofreria a pressão, a mutação gerada pelo tempo. E ele se agarra nisso. Interessante que Caleb, ele dá uma demonstração de fé extraordinária. Quanto mais os dias passam, em vez da fé de Caleb ir diminuindo, ela vai o quê? Aumentando. A tendência na vida de muitos crentes é o seguinte: ele recebe a palavra de Deus hoje, ele recebe a profecia hoje, Deus revela que tem um plano, um Hebron para entregar para ele, ele sai do culto saltitando, ele demora a dormir. Ele passa aquela semana, menino eufórico. Aí de repente, o diabo que conhece as limitações dele, as emoções dele, as fraquezas dele, prepara um laço. Pá! Uma seta ali alcança. E aquele homem tão fervoroso, tão vigoroso, tão otimista, agora já está andando chutando pedra, cabeça baixa. Se Deus quiser, quem sabe, talvez. Caleb foi diferente. Caleb com 40 anos ele recebe a promessa: Hebron é sua, tá, Caleb? Ele não sabia nem como é que era bom, mas Caleb, Hebron vai ser sua. Eu sei que lá que tem uns anaquins, tem uma turma ruim lá. Não tem problema, é minha. Caleb teve 45 anos para criar uma estratégia para botar os inimigos dele para correr. Você está entendendo o mistério nesta noite? 45 anos pensando: como é que eu vou botar os anaquins para correr? Fazendo estratégia de guerra. Por quê? Porque ele sabia que Hebron não vinha para ele de mão beijada. É o erro de muito crente. Ele vai para culto da vitória, para culto disso, para culto daquilo, certo que Deus vai entregar a ele a bênção de mão beijada, que os anjos vão guerrear a guerra dele e vai entregar o caminho aplanado, calçado, sem ladeira. Não, senhor, aleluia. Caleb sabia que ia enfrentar anaquins, amalequitas, ia enfrentar o capeta na frente dele, mas ele também ganhou tempo para se policiar e se municiar, aleluia, para colocar os inimigos dele para correr. Ele sabia que não vinha de mão beijada aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Aí é gente desistindo de casamento, é gente desistindo de conquista, é gente desistindo da porta que Deus abriu, é gente desistindo de tanta coisa, porque está sofrendo uma pressãozinha, uma perseguiçãozinha. Alguém colocou um X nas costas dele e ele agora: eu vou deixar, vou abrir. Abra não, querido. Aleluia, você tem que lutar por fé e não por vista. É isso que Caleb ensina. Os meus irmãos chegaram derretendo o coração de todo mundo, convencendo todo mundo, colocando medo em todo mundo. Eu não. Eu perseverei em seguir o meu Deus. E Zé Fininho. Volto a perguntar: quem está influenciando tuas decisões? Quem está influenciando o teu passo a passo? Porque tem gente que tem coração de pedra, mas quando ouve o mexeriqueiro, coração de pedra se derrete. Pessoas frustradas, irmãos, jamais terão um conselho de vitória para você. Pessoas que não tiveram sucesso no seu casamento, jamais eles terão um conselho de vitória para o seu casamento. Os insucessos dele, ele vai querer reproduzir. Mas nesta noite, você tem que tomar a posição que tomou Caleb. Ele era guiado pela fé que existia no seu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas não o meu. Eu sei o que vi. Eu sei como é a terra. Irmão,
Não é todo crente que pode cantar um hino 2 da harpa, não. Eu estava meditando nisso hoje. Ó, que saudosa lembrança tenho de ti, terra que eu tanto, pois és do meu. Se eu já fosse lá, já visse ela por dentro. Só 2 homens tiveram a oportunidade de, mais ou menos, uma visão parcial: João e Paulo. Paulo disse: eu fui e vi lá coisas inefáveis que não é lícito contar ao homem. Ele escreve dizendo que aquilo que o olho não viu e que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Ele disse: olha, só tem essa forma de descrever o que eu vi lá. Aí João chega dizendo: olha, lá, eita, tem um rio da vida. Lá é muro assim, as calçadas é assim, o caminho é assim. Aleluia! Eu e você não tivemos essa revelação, nem vimos ainda, mas o nosso coração já está lá e tem que permanecer lá. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Caleb viu Hebrom assim por cima, assim, está entendendo? No relance, mas ele voltou com o coração fervendo, ardendo. Aleluia, eu quero Hebrom para mim, e de lá ninguém nem lá ninguém toma. Oh glória! Ele estava com os pés em Cades Barneia, mas a cabeça dele já estava em Hebrom, fazia tempo. E ele só conseguiu conquistar isso através da fé. Através da fé. Então, se você puder dizer para o irmão que está do seu lado: não ande por vista, ande por fé. Foi uma das características que Caleb possuía. Além de ser um homem de um espírito diferenciado, ele se posicionava de forma antagônica, de forma diferenciada mesmo aos seus irmãos. Ele não se deixava persuadir por ninguém. Ele falava segundo o seu. Ele desenvolveu a capacidade de amadurecimento espiritual extraordinária. Porque ele começou, à medida que ia envelhecendo, à medida que os seus anos iam aumentando, o tempo ia passando, alguém olhava para ele e dizia: o bichinho, coitadinho, o velhinho, vai dar certo para ele não. E ele lá dentro assim: vou comer nessa corda. Eu estou adquirindo experiência, maturidade espiritual. Quando vocês pensam que eu estou acabado, a minha fé está aumentando. Eu estou potencializando ela aqui dentro. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O inimigo pensa que o tempo vai lhe destruir, que as adversidades vão lhe destruir, e não sabe ele que Deus tem preparado dentro de você uma fé tão extraordinária que no tempo certo ela vai implodir muita coisa e você vai tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para você. Ande por fé, independente de quem está andando por vista ao seu lado. E se você puder, faça uma oração como fez o profeta em relação a Geazi. Geazi chega no quarto do profeta: hoje a gente morre, hoje se acaba tudo. Isso que foi, cavalos e cavaleiros estão lá fora. De hoje a gente não passa. O profeta vai no alpendre, dá uma olhada, diz: oh Deus, abra os olhos dele para que veja. Abre os olhos dele para que ele veja. Aí Deus tirou a venda dos olhos de Geazi. E o que foi que ele viu? Ele viu uma ação espiritual, carros e cavaleiros de fogo bem pertinho do profeta, cercando o profeta. O inimigo não avançou, não é porque ele faltou força ou coragem, é porque ele está vendo que está perto de ti. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, porque Deus ainda dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Oh glória!
Estamos de pé, porque maior é o que está conosco. Estamos de pé, porque Ele está ao nosso redor, nos protegendo. E o salmista exalta isso quando diz: assim como os montes e os muros em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta de seu povo. Você tem que crer que Deus está investindo alto para que eu e você conquiste aquilo que Ele prometeu. Mas o que não pode faltar no nosso coração é propósito. Deus não vai empurrar a gente dentro da terra, não. Deus não vai empurrar a gente dentro da promessa, não. Não, Senhor. No dia que você abrir mão da promessa, cuidado. Deus também pode parar de trabalhar neste negócio. Pastor, sim, Senhor. Você vai ver capítulo 15 de 2 Crônicas, se não me foge a memória, 1 Crônicas. Eu vou estar com você enquanto você estiver comigo. Amós pergunta: vão andar dois juntos se não estiver de acordo? Meu amigo, se você não estiver de acordo com o que Deus lhe prometeu, Deus vai se distanciar de você. Ele não vai contender com você no caminho. Ele disse: não é, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem. Mas se você ainda crê na promessa, tem a promessa, guarda a promessa, aleluia, vive pela fé e pela promessa, fique certo, Deus está trabalhando em teu favor nesta noite. Uma das coisas que eu acho lindo em Caleb é uma declaração que ele dá no versículo de número 10. É o versículo número 10. Essa declaração de Caleb me anima muito. E agora, eis que o Senhor fez o quê? Como? Sim. O Senhor me conservou em vida como disse. Josué e Caleb sabiam que muitos iam morrer. Você já viu alguém morrendo na caminhada? Quantos irmãos deveriam estar aqui? Deveriam sim. Essa igreja aqui já era para nós ter derrubado essa parede, alargado a tenda. E sabe por que não? Porque muitos morreram. Muitos morreram. Tem só nome de que vive, mas estão mesmo. Morreram. Se acabaram. Se desviaram do caminho certo. Foram para veredas tortuosas, tão embaraçados. Morreram. Mas Caleb batia no peito e dizia: Deus me conservou com vida. Oh, glória. Você pode glorificar a Deus porque você está conservado com vida. Muitos já caíram, muitos já morreram, muitos já não estão aqui, mas desde o dia que você aceitou Jesus, Papai do céu tem te preservado, tem te conservado. O inimigo já tentou, era macumba, era seta, era dardo. Abre a cova, ele manda fechar. Por quê? Porque Deus tem prazer em te ver vivo para tomar posse daquilo que Ele te prometeu. Se dependesse do homem, você já estava morto. Se dependesse do invejoso, você já estava morto. Se dependesse do fofoqueiro, você já estava morto. Se dependesse da língua ferida, você já estava morto. Mas Deus te preservou e te conservou com vida, como Ele disse que iria fazer. Levante a mão porque você está sendo preservado por Deus. Oh, aleluia! Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Tome posse
lembre-se disto nesta noite: você não vai morrer. Papai do céu garante a você nesta noite vida, e vida em abundância, para conquistar aquilo que Ele determinou para você. Daí, ó, camasuita. Oh glória! Deus me preservou vivo para tomar posse daquilo que Ele tinha me prometido. Aí ele vai dizer uma coisa interessante: 45 anos se passaram. O que eu tenho de idade não foi o tempo de espera de Caleb. E nesses 45 anos, Caleb viu muita gente morrer. Nesses 45 anos, Caleb viu amigos, quem sabe parentes, tribos ficando pelo caminho. Por que tu não morre, Caleb? Porque eu persevero em seguir ao Senhor. Por que tu não morre, Caleb? Porque eu fiz da promessa de Deus um propósito para a minha vida. Por que tu não morre, Caleb? Porque eu sou diferente, em mim há um espírito diferente, e eu me posiciono diferente. Por que tu não morre, Caleb? Porque eu falo segundo o meu coração. Por que tu não morre, Caleb? Porque eu não sou guiado por vista, eu sou guiado por fé. Por que tu não morre, Caleb? Porque Deus é quem me preserva. Eu sei que é Ele, eu sei que é Ele, então a Ele honra, a Ele glória e a Ele louvor. Aleluia! Vai ter realizações para você, você crê? Você crê que nesta noite o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer: persevere, Hebron está mais perto do que ontem. Ele lhe trouxe aqui para lhe dizer: não desista, mas persista, eu estou do seu lado. Oh, aleluia, tire o medo do coração, aleluia, porque Deus já tem trabalhado de maneira especial. Porque tem uma coisa que Caleb não fez, mas Deus fez por Caleb. Cante. Caleb foi perseverante. Aquele hino tem coisa boa chegando. Bota ele aí no playback, o Vitória vai me ajudar a cantar esse hino. Tinha um espírito excelente. Era questão com Caleb. Era de Caleb. Era dever de Caleb se posicionar diferenciado. Ei, você, que é Maria que vai com as outras, que come corda de todo mundo, que não tem opinião própria, se oriente. Quem tem promessa tem que ter posição. Quem tem promessa de Deus, quem tem um Hebron para conquistar, não pode andar de conversinha. Tem que falar segundo o seu. Não deixe ninguém colocar a palavra na sua boca não, viu? Tu é crente? Tu é um dos tais? Eu não. Você tem que ser sim ou não. Tem que falar segundo o seu coração. Eu sou guiado por vista. Não. Eu sou guiado pela fé. Quem quiser andar vendo... Não, eu não. A síndrome do gafanhoto não vai me atingir. Eu ando por fé. Eu tenho que fazer a minha parte para não morrer. Isso é forte, né? Diga para o seu irmão: faça a sua parte para não morrer. Porque Deus tem uma terra para os seus pés. Deus tem algo bom para te dar por herança. Deus tem conquistas para você. E o mais importante é que a conquista de Caleb, eu quero encerrar, não sei nem que hora é, mas eu vou encerrar. A conquista de Caleb, ela foi tão
ela foi tão especial que deu para ele deixar por herança. Olhe, a Bíblia diz que são os pais que entesouram para os... Não é o filho para o pai, é o pai que entesoura para o... Aí Caleb cumpre a regra isto. Caleb, ele, da terra dele, ele reparte com Axa, a sua filha. A sua filha Axa casa, se não me foge a mente, que é com um primo, Otoniel. E quando Otoniel sai para conquistar, é desafiado por Caleb, ele volta, e volta de posse de vitória daquela batalha. Aí Caleb agora vai dar a porção que cabia a Axa por direito. Só que Axa dá uma olhada, Otoniel diz a ele: volta e pede a teu pai outra coisa, pede mais ao teu pai, pede mais ao teu pai. E Axa volta e diz: pai, só me deu terra seca, dê-me as fontes superiores, dê-me a fonte inferior. E o que foi que Caleb fez? Deu. Sabe por quê? Porque a bênção de Caleb não tornou Caleb mesquinho. A bênção de Caleb não tornou Caleb avarento. A bênção que foi dada a Caleb não fez com que Caleb amasse mais a terra do que a Deus. Não fez com que Caleb amasse mais a terra do que os filhos, não, Senhor. Eu não quero ter um bem do qual meu filho não possa usufruir. Eu não quero ter um bem do qual meu filho, a minha herança, não possa participar. Eu quero que Deus me abençoe, para que eu possa ter para meus filhos, para meu neto, se Jesus não voltar, para bisneto, mas que a bênção dele alcance a minha parentela. Levante a mão, porque eu tenho certeza que nesta noite o Senhor está liberando uma bênção toda especial. Quem vai participar dela? Você, seus filhos, seus netos. O Senhor vai abençoar a terra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É através da herança que você vai tomar posse que Deus vai abençoar. E eles vão ver: foi Deus, 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 foi Deus que abençoou a manhinha, foi Deus que abençoou o voinho, foi Deus que deu a terra por herança. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E havia um problema. Havia um tal de Arba na terra. Havia um tal de Arba. E ele era tão importante, escute isso, viu? Isso é para quem crê. É tão importante que a Bíblia diz que ele foi um grande homem entre os anaquins. Quem aqui lembra quem eram os anaquins? Eram os filhos de Anak. Eram os gigantes da terra. E sabe onde é que estavam esses envenenados? Na terra de Caleb. Só que Caleb disse: olha, eu sou o mesmo, e ainda hoje eu estou tão forte, porque quem tem fé, irmão, não enfraquece. Eu ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. E ele está dizendo isso para quem? Para Josué, seu companheiro. Aí Josué está ouvindo e olhando para ele. 45 anos depois, talvez o cabelo assim branquinho como do irmão Francisco Ursulino, a pele um pouco mais enrugada, a voz um pouco mais tenra. Aí ele está dizendo: Josué, dá uma olhadinha para mim. Eu estou do mesmo jeito. Aí Josué dá uma olhada naquela carcaça afetada pelo tempo, dá uma olhada naquele cabelo branco, dá uma olhada naquela ruga, e diz: é impossível. Mas eu estou. Josué, eu estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Olha para os braços dele e diz: mas não
tem tanta habilidade com a espada, tem mais força, mas o negócio não está aí, está aqui dentro. Aquele espírito diferenciado ainda é o mesmo aqui dentro. Oh glória! Eu ainda tenho a mesma força. Qual era a minha força? Tal é agora. E é para a guerra, é para sair, é para chegar. Eu não quero saber. Eu sou o mesmo crente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Não deixe o tempo lhe mudar, não deixe a adversidade lhe mudar, não deixe a circunstância lhe mudar. Seja o mesmo crente. O mesmo crente que vela pela sã doutrina, o mesmo crente que gosta das coisas do céu, o mesmo crente. Porque tem gente que não é mais o mesmo crente, não. Ele é crente, mas não é mais o mesmo. Ele é crente, mas mudou o jeito de falar. Ele é crente, mas mudou o jeito de vestir. Ele é crente, mas mudou o jeito de andar. Ele é o crente, mas mudou o caráter dele. Ele é crente, mas mudou a postura dele. Tenha cuidado, seja como Caleb. Eu sou o mesmo crente. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Dá-me, Caleb, dá-me, disse Caleb a Josué, dá-me a terra. Josué abençoa, dá a Caleb a terra que lhe era dada por herança. Só que tinha um problema, tinha um tal de Arba. Mas antes que Caleb tomasse posse da terra, Deus já estava derrubando o Arba. Oh, louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Aquele que vai adiante de ti, que conhece a tua força, Ele vai destruir, desterrar, mandar para longe os inimigos dos quais você teme e não pode vencer. Mas Ele é a tua força, Ele vai na frente, Ele vai tirar a Arba do caminho. Toma posse nesta noite desta palavra. Eu não sei quem é a Arba da tua vida, eu não sei quem é a Arba da tua história, mas Hebron é herança, e o Senhor vai trabalhar para que você se apodere dela da forma que Ele determinou para você. Levante a mão e glorifique a Deus, porque enquanto você está aqui adorando ao Senhor, Ele está visitando a terra da promessa, e dizendo a Arba: se retire, Caleb está chegando aí. Oh, vem cantar para Jesus, vitória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Fica de pé, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória. Kiriat Arba vai mudar de nome. Agora é Hebron, terra de Caleb. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Oh, aleluia. Nesta noite tome esta palavra, guarde-a no teu coração. Aleluia. Hebron é logo ali. Glória. Vamos adorar ao Senhor. Meu filho, se você sabe, cante. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como de novo sorriu pra mim. Creia. Deus me escondeu, preservou, bem debaixo de suas asas. Nenhuma sente a proteção de Deus sobre a tua vida, crente. Oh, aleluia. Aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir, descendo, doer. Os percalços do caminho Mas eu cresci, podem até fazer feridas,
Mas o Senhor é aquele que te sara nesta noite. Oh, aleluia. Desaparecendo. E o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Levante a mão e adore. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, aleluia! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Como tinha dito, levante a mão e adora Ele, oh glória, a Ele a honra, a Ele a glória, e a Ele todo louvor. Eu aprendi a ganhar, perdendo, aprendi a subir. Meu Deus, Descendo, é coisa grande. Andando e amadurecendo. Era ele andando e a fé aumentando. Era a fé aumentando. E ele adquirindo experiência espiritual. Oh glória! Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Oh, tem coisa boa chegando. Creia nesta noite. Tem algo acontecendo. Oh, aleluia. E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. 45 anos se passaram, Josué. Eu sou o mesmo para a guerra, eu sou o mesmo para entrar, eu sou o mesmo para sair. A glória! Sobrevivi. Que a abundante graça que é em nosso Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as preciosas consolações do Espírito Santo permaneçam sobre nós, o seu povo, desde agora e para todos sempre. Boa noite a todos e a paz do Senhor.